Eu queria trazer um pontozinho aqui que aconteceu depois da corrida, da última corrida, né? Então a gente não tocou aqui no... Tocamos em Ampassã, mas horas depois que acabou a corrida, teve aquele monte de punições de limite de pista, né? Então eu queria abrir essa oportunidade aqui pra gente e para quem estiver em casa, de novo, se estiver assistindo ao vivo ou gravado, para participar também desse bate-papo aqui sobre limite de pistas. Depois de tudo aquilo que aconteceu, comenta aí o que você acha sobre isso, sobre as punições depois, conceitualmente, qual a ideia que você tem disso? Fala aí pra gente. Cara, enfim, eles deixaram o regulamento bem claro, né? Antes ele era mais subjetivo, tipo, deixar a pista e obter vantagem nisso. Aí, como isso estava gerando muita controvérsia, né? Eles simplesmente tiraram a parte do ganhar vantagem, ou seja, saiu da pista, deleta-se a volta, tá bom, estabeleceu-se a regra, tá ok. Eu concordar ou não é um ponto meu, mas a regra tá lá, tá bem escrita, né? Agora, quando você chega numa pista em que não sei nem quantas, né? Sei lá, 40, mais de 40 voltas deletadas, aí nós temos um problema, tá claro, né? Aí não é um problema dos pilotos, não é um problema do carro, é um problema da pista. Então você tem que procurar resolver o que está ali. Qual vai ser a solução? Você vai afrouxar a regra ali? Você vai estabelecer uma regra diferenciada? Não sei. Você vai mudar a pista, adaptar a pista para a regra? Porque, tipo, não adianta você fazer uma regra, você manter uma regra para quando os carros tinham 3 metros e meio, 4 metros, e agora o carro tem 5 metros e acho 5 metros e 20, sei lá quanto. Né? Um carro que era pequeno cresceu, virou um Dodge. Né? Eu acho que não lembro se eu comentei aqui, eu fiquei espantado, né? Que eu nunca tinha feito essa comparação e o Fórmula 1 hoje ele tem um tamanho daqueles Dodge Dart, cara, da década de 80 aqui no Brasil. São 5 metros e pau, você não imagina olhando na TV que aquele carro é tão grande, né? Assim, é absurdo. Então, assim, você tem que adaptar alguma coisa. Hoje teve poucas violações, tá, beleza, então deixa como tá. Mas num circuito que você tem aquela quantidade absurda de voltas deletadas, você tem que mexer. Ou você vai mexer no circuito, ou você vai ter que repensar a aplicação da regra. Eu acho que, tipo, ficar mudando de regra de circuito para circuito, adaptando, aí eu não acho legal, porque fica muito vago, né? É melhor você ter uma posição pré-definida e aí você vai adaptando. Né? Eu acho que ficou muito claro que tem que ser feita alguma coisa ali na Áustria. Né? Ou você vai mexer a pista, vai abrir ela mais um pouquinho para dar espaço para o carro e tal. Né? Claro, sem comprometer segurança, ninguém quer ver ninguém se arrebentar, tal, mas não pode realmente ficar naquele negócio. Acabar a corrida, ter lá as posições e depois você ter uma alteração, sei lá, de 40% do grid, porque foi saindo volta de um, saindo volta de outro. Né? Aí um ganhou e foi para frente, entrou nos pontos, aí só que aí esse que entrou nos pontos aí perdeu depois também. Então vira festa, né? Precisa ser feito alguma coisa com certa urgência nisso aí. Foram mais de 1.200 infrações. Olha que loucura. Não é? Pois é. E aí você concorda que um caso desse fica impossível, impossível não digo, mas fica inviável, vamos dizer assim, né? Humanamente você ter pessoas para, em tempo real, verificar essas infrações e punir antes de terminar a corrida? Pois é exatamente isso. É por isso que, tipo, pontualmente lá você precisa estudar o que você vai fazer naquele circuito. Pois é. Porque tá claro, não só. Aquele circuito não cabe no que está escrito. Exato. Né? Exato. E E aí o que assim, acontece? você extrapolou a capacidade de julgamento da equipe. Não tem Isso. como você manter aquilo ali. E aí o que acontece? Já pensou se isso continua e aí todo ano vai ser isso agora? Acaba a corrida, você tem que esperar não sei quantas horas para realmente saber o resultado. Né? É isso agora, velho? É igual o julgamento de escola de samba, do carnaval, tem que sair no dia seguinte o resultado, como é que é isso? Né? Então, é brincadeira isso. Para mim, algo tem que ser feito. Né? Porque do jeito que tá, não dá para continuar. Pá. E uma coisa, os 3 primeiros não aconteceu isso, né?
Será que realmente não aconteceu? Ou ficaram com medo de fazer o que fizeram com o Alonso aquela vez e serem altamente criticados, e aí falaram, não vamos nem olhar os 3 primeiros? Eu não sei, assim, pô, uma solução que eles teriam para essa questão de velocidade, eu acho que tecnologicamente eles conseguem, né? Porque através de posicionamento de GPS você consegue determinar onde o carro passou. Você não precisa ficar olhando na câmera ali se saiu meio milímetro da, de cima da lista do pneu, quando o carro estava enviesado e o pneu estava virado. Pô, é coisa, né, cara? Aí a regra aqui é objetiva, ou seja, saiu do limite da pista, perdeu a volta, ela passa a ser subjetiva de novo, né? Porque tipo, você está dependendo de alguém para olhar aquilo ali. E aí o ângulo da câmera, a posição, você vê que tem voltas deletadas. Quando você olha uma determinada câmera, você diz, não saiu não, a roda da frente está em cima. Aí você olha a câmera do outro lado, aí você vê que saiu. Aí você tem a impressão que a traseira está dentro, aí quando você vai olhar não dá. Então, pô, coloca um sistema de GPS aí, isso aí é fácil de fazer, isso aí. Não digo fácil, mas eles têm como, né? Talvez não seja fácil nem barato, mas eles têm como fazer isso, né? De ser automático. Que aí você tem o resultado na hora. Ó, passou aqui agora, acabou. Você não tem já fica registrado eletronicamente, você não precisa ficar. E aí acabou a corrida, todo mundo já está com as voltas que tiver que ser deletada, e já a ordem já está ali, você não vai ter que esperar 3, 4 horas depois para mudar a ordem do grid. Né? Que é isso que é desagradável. Né? Exatamente. A questão do GPS, eu acho que não dá não, Jefferson. O GPS, até a última vez que eu olhei, tem algum tempo que eu não estava ainda mexendo com isso, depois eu parei de olhar, mas a precisão do GPS, ele não é disponibilizado no modo civil, só no modo militar. Né? E mesmo assim, no modo militar, a última vez que eu vi, era um erro de 10 centímetros. Né? E ali o cara define, às vezes, 1, 2 centímetros é o pneu que passou, que não passou. No modo civil, parece que era 30, bem mais, entendeu? Então, não sei se houve evolução, se hoje a precisão é maior. A última vez que eu vi era 1 metro. Aí, então, pois é, entendeu? A última vez que eu vi eram 10 metros para modo civil. Né? Então, a precisão era de 10 metros. Então, talvez eu falei 30 centímetros aqui, mas talvez seja um outro modo aí que eu estou confundindo. Eu lembro que a diferença não era tão pouca mesmo, de 10 centímetros para 30, não. Então, isso aí eles vão atualizando, né, cara, também. Mas eu não sei se hoje teria precisão para ver se o pneu saiu 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Então, mas não precisa ser GPS. Qualquer tecnologia. Um sensor ali, né? Um sensor, uma câmera, algo do tipo, qualquer coisa colocada ali, dá pra fazer. A câmera. Você já viu o monitoramento da bola no jogo do tênis? Uhum. Precisão milimétrica ali, pô. E a bola bate ali, às vezes, a 200 km por hora. E o tamanho de uma bola é bem menor do que um carro, né? Porque eles conseguindo, com sensores eles conseguem, cara, porque, tipo, é tudo questão de distância mesmo, né? O sensor fica num ponto do carro, tipo, se aquele ponto passar a tantos centímetros da linha, é porque o carro tá fora, né? É meio, vamos dizer, para quem entende do assunto é uma coisa simples, é claro, né? Obviamente, eu não vou conseguir desenvolver um negócio desse. Uhum. Mas, assim, tem soluções para você tirar isso da carga de observação da equipe. Isso aí, acho que meu ponto é esse. Existem soluções, né? Sim. Agora, assim, independentemente disso, qualquer circuito que tenha aquela quantidade de volta deletada que teve, eu acho que precisa de mexer em alguma coisa ali, fisicamente. Né? Eu acho que tem que ser feito já. Eu espero que a Fórmula 1 não deixe que isso aconteça de novo em nenhuma outra pista. Nunca mais, porque é uma coisa beira o vexame para a Fórmula 1 que aconteceu na Áustria. Ali é inconcebível isso num campeonato de Fórmula 1. Né? Agora, a opinião que eu tenho, eu não sei se eu sou muito conservador, se eu já estou ficando muito velho, não sei o que é. Para mim, a melhor solução sempre é a solução, quando possível, obviamente, a solução física. Porque a humana é um absurdo querer botar os fiscais para verem isso, né? Isso é um absurdo. A tecnológica, você fica condicionado à precisão da tecnologia empregada e
Há panes que podem acontecer na tecnologia. A condição física não tem isso. Que no exemplo aí seria o quê? Mete brita lá, pô. Acabou. A brita já é a punição do cara. Entendeu? Resolve o problema. Agora, aí tem outras questões. Corre moto, sabe? Tem essas questões também, né? Aí eu já vi até o Christian Fittipaldi pelas pistas comentando. Ele falou, não, vai correr a Fórmula 1, bota a brita. Vai correr a moto, tira a brita. A Fórmula 1 tem dinheiro para botar. Acabou a Fórmula 1 tira a brita de lá, pô. Eles têm dinheiro para isso. Também não sei realmente. Ele, como um piloto experiente, não sei se ele chutou isso, acredito que ele tenha pensado no que ele falou. De repente é uma hipótese também. Mete brita só na curva que tem problema. Porque, tipo, cara, são várias situações, né? Por exemplo, tem um hairpin, você colocou pelo meio de um lado e saiu do outro, é claro que você cortou um pedaço da pista. Aí, claro, tem que ter o limite de pista, né? Porque vai ter sempre uma criança iluminada que vai dizer, mas se você não fizer isso, o piloto tem que ser isso, aquilo, bababá, né? E não é isso que ele tá falando. Quando eu falo assim, tipo, porra, pra mim não tinha que ter limite de pista, tipo, saída de curva. Porque você tá ali, você tá na pista asfaltada. Na hora que você sai você pega uma zebra, pega uma brita ou um concreto lá, obviamente você já perdeu, você arriscou ferrar o teu carro, né? Você arriscou quebrar uma parte ali, sei lá, aumenta um pouquinho o tamanho da zebra para desencorajar o cara ali, né? Então, e deixa que trouxe para lá, pô, vai ficar nessa picuinha aí de 1 centímetro para cá, 5 para cá, 2 para o outro lado. Pelo amor de Deus, essa porra é corrida, deixa os caras se virarem para lá, pô. Em última instância, eu também penso isso aí. Muda a pintura da pista, pô. Como assim? Tira aquela pintura. Passa a pista logo para lá e pronto. Aumenta, alaga a pista. Coloca a linha branca um pouco mais para lá. Pronto, bota a linha branca para fora, acabou o problema. E agora o que você falou, que até você mandou, logo depois você mandou aquele vídeo para mim, né? Antigamente como é que faziam aquela curva. Todos os carros passavam 3, 4 metros fora da linha branca, entendeu? Porque é aquilo, né? Se ele abrir demais, ele pega pista suja, ele corre o risco de bater no muro, ele corre o risco entre aspas, né? Ele vai fazer um traçado tão grande que ele vai mais perder tempo do que ganhar. Ele corre o risco de pegar, na saída lá da curva, pegar terra, pegar grama, pegar o muro. Então, ele tem um limite dele, não vai abrir ali toda hora e nem abrir demais. Né? Cara, como a gente diz, né? Nós estamos lidando com Fórmula 1. Né? O Latifi, que foi um dos caras mais limitados que a gente viu correr ali, chegou lá de graça. Né? Não chegou por acaso. Ele tinha o talento dele, né? Era ruim. Ele corria 1 segundo ou 2 atrás do Max Verstappen. Pô, alguém aqui em sã consciência vai conseguir fazer isso? Não vai. Enfim. Então, assim, às vezes fazem a regra como se o piloto de Fórmula 1 fosse um imbecil. Exatamente. Tipo, não faz isso aqui porque senão o cara vai bater. Caramba, o cara não estuda. Né? O cara não é burro. Nós não estamos lidando com o moleque que tá indo pilotar lá, não, cara. É dinheiro demais envolvido, é equipamento, é vida, né? E você sabe que os caras que estão lá, eles não vão entrar no. Porque vai bater, vai morrer gente. Não vai, cara, pelo amor de Deus. Para de tratar piloto como se fosse criança, pô. Exato. A gente está falando sobre os caras não são idiotas. Os melhores pilotos do mundo, né? Pois é, pô. Exatamente. Até outro dia eu falei aqui em uma frase hiperbólica, eu falei, pô, a FIA está querendo ensinar os pilotos a pilotar. Pô, então você não pode passar aqui não, tá? Que é perigoso. O cara não sabe. Exato. A vida do cara é correr. O cara chega como piloto da Fórmula 1 e vem um maluco lá, tu não pode ultrapassar aqui porque é perigoso. O cara não sabe onde que é perigoso e onde que não é. A FIA se importa mais com a segurança dos pilotos do que eles próprios, pô. Aí é complicado. Eu acho que espero que seja tomada alguma providência o quanto antes, né? Agora, uma coisa que você comentou, que eu comecei a pensar aqui, não tinha pensado nisso. Que você falou, vai ter um regulamento para cada pista. Eu comecei a pensar,
será que seria tão absurdo assim, de repente, colocar ó, nessa pista aqui, como tem essa característica, nessa pista... Se firmar isso, né? Não poderia ficar tipo um regulamento moldando para cada pista. Seria Já estaria escrito no vários regulamento. regulamentos pra Não, cada- dentro do regulamento sim. estaria pista Exatamente. tal, é assim, pista tal. Né, ficaria separado. É, né? eu acho que pode ser até uma evolução pro... Sei lá, a ideia que eu tive aqui agora, tá mais uma ideia maluca aí das que eu tenho, de muitas que eu tenho. De repente uma coisa a se pensar, de se ter, de aumentar a especificidade do regulamento e ele abordar questões particulares de algumas, ou não digo todas, mas algumas pistas